Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Não sei em qual momento do dia vocês estarão me ouvindo, mas é importante nós mantermos a nossa comunhão com o Senhor, o aprendizado. Espero que esse sermão encontre cada um de vocês aguardados pelo Senhor, que vocês estejam bem emocionalmente, fisicamente, que a saúde esteja boa, cada um se cuidando do próximo. E a gente espera que muito em breve nós estejamos juntos novamente, em comunhão, em igreja, todos nós juntos. O texto é Atos, capítulo 17, a partir do verso 16, que diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Até aí é a mensagem, a palavra do Senhor para todos nós aqui nesse momento. Nós estamos na série Uma Viagem Inesquecível, falando sobre as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Essa, de fato, é a segunda viagem, nós estamos nela. E o título do sermão é O Deus Desconhecido. Só para a gente se lembrar, é importante que todos nós possamos repensar que no último momento da história, pelo menos aquela que nós já discutimos e pensamos juntos, Paulo estava em Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo, ele foi para a sinagoga e era o costume dele estar na sinagoga. Nós pensamos, inclusive, na importância da igreja, na importância da reunião. Mesmo que Paulo não estivesse ali, não tivesse para ele uma igreja, os seus irmãos, ele não deixava de estar no lugar onde as pessoas se reuniam para culto. E aí em Tessalônica, Paulo ele prega, ele é perseguido e ele tem que fugir da cidade. Ele foge da cidade e logo depois ele vai para Bereia. A Bereia nós não estudamos, mas há uma informação interessante ali nos irmãos de Bereia, porque eles são marcados por conferirem as informações que eles recebiam de Paulo. Então, quando eles recebem a mensagem, eles conferem aquilo que Paulo havia pregado. E diz o texto de Atos, ainda no capítulo 17, que esses crentes de Bereia, eles ouviram, eles receberam, eles foram receptivos àquela palavra. Inclusive, diz o texto que havia ali muitas pessoas que receberam a salvação por meio da mensagem de Paulo. É óbvio, queridos irmãos, que quando os judeus ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia e ali havia alguns judeus que se converteram ao Evangelho, eles foram para continuar a perseguição em Bereia. Sabendo disso, o apóstolo Paulo ele teve que ser retirado e foi para Atenas. Ele chega, então, definitivamente na cidade de Atenas. Que maravilha, ele está em Atenas. A cidade de Atenas é uma cidade famosa, inclusive nos dias de hoje. A cidade de Atenas, a capital grega, desde aquela época muito importante. Embora é importante a gente pensar também que ela já havia perdido parte do seu glamour, já tinha perdido parte de toda aquela pompa que ela tinha. Afinal de contas, a Grécia, a Roma, Roma já estava sobre a Grécia, sobre Atenas. Ou seja, a Grécia também, Atenas também fazia parte de uma colônia judaica. Mas mesmo assim era uma cidade importante,
provavelmente uma cidade altamente universitária, um centro cultural e universitário importante, e havia ali em Atenas uma grande devoção àqueles que apelidavam Atenas de cidade devota. Atenas seria essa cidade, uma cidade muito devota, uma cidade muito religiosa. O que me chama a atenção, isso talvez não traga tanta contribuição para o sermão, mas traz a nós uma contribuição importante para a vida, é o quanto você percebe que em Atenas, Paulo não passou por perseguições, o quanto cultura e educação fazem bem para as pessoas. Eles ouviram Paulo, alguns deixaram até de ouvi-lo, mas não houve perseguição em Atenas. Em Atenas ele foi ouvido, ele foi entendido ali. Fica essa dica bastante importante. Agora, o que nós precisamos fazer ou pensar nesse momento, através dessa palavra, desse sermão, é o que nós podemos aprender. Qual é o nosso grande aprendizado com a passagem de Paulo por Atenas? O que essa passagem me ensina? O que nesse momento, refletindo nesse texto bíblico, o que essa mensagem pode vir a nos ensinar? O primeiro ensinamento é que crentes também ficam indignados. Isso é uma parte que me chama muito a atenção. Logo nos primeiros versículos, o texto diz que Paulo, chegando em Atenas, Paulo ele fica profundamente indignado. É fato, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me vendo, que Paulo, assim como um bom cristão, ele tem que ser da paz, ele tem que ser pacífico. Afinal de contas, a paz é fruto do Espírito Santo, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, a paciência, a benignidade, uma forma diferente de lidar com os problemas da vida, isso tudo é fruto do Espírito. Mas isso não significa que o crente, que o cristão, ele não deva se indignar com algumas questões que acontecem. Como é a história? Paulo chega em Atenas e ele fica ali totalmente indignado. Indignado com o quê? Paulo ele fica indignado exatamente com o pecado da cidade, com a idolatria que havia naquele lugar. Jesus ele ficou indignado quando foi ao templo, e o templo de Deus, do Pai, estava servia como um lugar de negociações. Jesus ficou extremamente indignado ali. Davi, o rei Davi, quando ele cometeu o adultério, e ele toma a única mulher de um homem que lutava na guerra, que lutava inclusive por ele, e o profeta, ele chega até Davi, o profeta Natan chega até Davi e diz: Davi, olha, imagine que alguém roubou uma ovelhinha do vizinho para servir, para fazer uma festa para os seus convidados, e aquele vizinho só tinha uma ovelha. É interessante que Davi ficou indignado com aquilo. Depois Natan diz: você fez isso, porque você roubou a mulher de alguém. Imagina um homem, mesmo em pecado, como Davi estava vivendo aqueles dias da sua vida, ele ficou indignado com o fato de existir a possibilidade de um homem roubar a única ovelha, o único animal do seu vizinho para fazer uma festa para os seus convidados. O crente, o cristão, ele também tem o direito e muito mais que direito, ele tem a obrigação de indignar-se com algumas situações. O apóstolo Paulo, o texto diz aqui, em Atos capítulo 17, que Paulo fica indignado. Ele fica indignado porque quando ele chega naquela cidade, provavelmente uma cidade bonita, uma cidade bem desenvolvida, uma cidade culturalmente avançada e evoluída, era uma cidade mergulhada na idolatria, mergulhada no pecado. Os crentes não somente são autorizados, como eles são conduzidos a ficarem indignados em relação ao pecado. O pecado destrói. O pecado, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E o crente, por amor aos outros, ele deve indignar-se quando vê o pecado. O pecado, ele deve trazer sempre à vida do crente uma indignação. Ele jamais deve se contentar com o pecado. Na história de que todos fazem assim, olha, se eu não fizer assim, eu não vou conseguir sobreviver, se eu não fizer dessa maneira, eu não vou conseguir ter sucesso na vida. Isso não é papel do cristão. O cristão precisa estar indignado. Nesses dias, nós precisamos nos indignar. Precisamos dizer e apontar e continuar apontando para aquilo que não é do agrado do Senhor. Paulo, quando ele chega em Atenas, a sua primeira posição, ou pelo menos dentro desse relato,
a sua primeira postura foi ficar indignado com aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. Segundo, meus irmãos, o que mais acontece, ou o que mais nós somos ensinados pela passagem de Paulo em Atenas? Que um crente, ele tem ideias estranhas. Me parece bastante estranha, sim, essa minha argumentação, mas vamos pensar aqui comigo no texto. O texto de Atos fala de alguns filósofos que estavam reunidos ali. Fala dos estoicos, fala dos epicureus. Esses epicureus eram aqueles que entendiam que a vida deveria ser vivida com os prazeres, não precisava ser um grande prazer, mas prazeres pequenos, as coisas diárias da vida, que isso de alguma forma fazia com que ele se sentisse bem e que ele vivesse bem e vivesse melhor. Aqui os estoicos e os epicureus, eles estavam ali conversando, e Paulo argumentando, e Paulo falando, e trabalhando com eles algumas ideias interessantes, e Paulo, ele estava de fato falando para aquela sociedade de um Jesus e da ressurreição de Jesus. Esses filósofos e as pessoas que ouviam, e me parece que havia uma grande quantidade de pessoas ouvindo o apóstolo Paulo, nas praças, na sinagoga, depois ali no Areópago, e o que aquelas pessoas perguntavam eram, é um Deus estrangeiro? O que esse tagarela está dizendo? O que esse tagarela está falando? Que novo ensino é esse? Até que um deles chega a uma conclusão: que ideia estranha desse homem! Que ideia estranha, que pensamentos estranhos esse homem tem. Queridos irmãos, é estranho mesmo o meu modo de pensar quando comparado àquilo que o mundo pensa. É óbvio que quando eu falo para um aluno, um adolescente, falo, olha, a vida ela pode ser diferente, e você pode ter esperanças e expectativas, mesmo que você não viva do jeito que os seus amigos falam, eles vão olhar para mim dizendo, você é muito estranho. Que história de fato é essa? O que está acontecendo? São ideias estranhas. Como pode, nesses dias difíceis, e como são difíceis os nossos dias, discussões, dificuldades, desacordos, às vezes a nossa sociedade, os nossos líderes em desacordo, e aí você encontra um cristão e ele diz o seguinte: nós vamos orar, nós vamos descansar no Senhor, nós vamos acreditar que Deus está acima de todas as coisas. Que esquisitice que é essa, meu irmão? Que ideia estranha que é essa? Que gente estranha! Vocês, crentes, são de fato estranhos demais. Como pode, nessa situação, o mundo caindo, e um crente dizendo, eu confio em Deus? Como nós podemos ver o mundo andando por um caminho tão difícil como tem andado nessas últimas semanas, e o cristão dizendo, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, eu sei que Deus é um Deus que me fortalece. Que coisa estranha! Como é estranho um cristão, um crente num velório, como é estranho um crente velando um parente querido, com contentamento, entendendo que Deus está no controle, que aquela pessoa foi porque Deus quis que ela fosse. Como é estranha essa ideia, como é estranha a ideia de um missionário que larga tudo para viver a sua vida pregando o Evangelho. Como é estranho o pensamento de um irmão nosso que nesse momento está sendo perseguido num país de difícil acesso, e ele tem apenas uma opção: olha, se você deixar de confessar Jesus, a sua perseguição termina aqui. Ele diz, não, eu prefiro perder tudo, a família, meus bens, perder a minha história, perder até a minha própria vida, a perder a minha comunhão com Cristo. De fato, é muito estranho. E os filósofos ali, eles entenderam isso de forma muito simples. Esse tal de Paulo tem ideias muito estranhas, tem ideias muito esquisitas. Nós somos, de fato, ao olhar do mundo, nós somos muito estranhos, muito esquisitos. E para terminar, queridos irmãos, o que mais a gente espera, o que mais a gente pensa acerca dessa viagem que Paulo, o que mais eu aprendo com essa viagem? Que crentes, eles conhecem aquilo que é o desconhecido. O apóstolo Paulo, de forma muito sábia, muito inteligente, Paulo era um mestre na argumentação.
As cartas de Paulo são extremamente bem estruturadas, são dissertações altamente organizadas. O apóstolo Paulo, inclusive, ele rompe com um padrão da estética literária da sua época. Ele rompe, inclusive, com a parte da maneira como as pessoas escreviam na sua época, que eram cartas extremamente pequenas. Paulo escreve cartas gigantescas para a sua época, como é, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. E ele, de forma extremamente sábia e inteligente na sua argumentação, quando ele foi levado para o Areópago, que era um lugar de julgamento, mas Paulo não está sendo julgado aqui. Me parece que era uma conversa, as pessoas se reuniram para ouvi-lo, e ele não está sendo julgado nesse lugar, ele está discutindo com as pessoas acerca de Jesus. E Paulo, ele não chega no primeiro momento atacando as pessoas, sequer ele chega defendendo a sua fé. O que Paulo faz no primeiro momento é um elogio aos atenienses. Ele abre o coração dos atenienses, ele abre o coração daquelas pessoas, para que depois desse momento ele pudesse entrar com a mensagem do Evangelho. Nós chamamos isso de a evangelização orientada para as necessidades. Primeiro, eu entendo qual é a necessidade das pessoas. Primeiro, eu quero saber como é que eu posso entrar na casa dela, no coração dela, para depois eu levar Jesus até aquele lugar. Paulo diz para eles, olha, eu vejo que vocês são religiosos, eu vejo que vocês são especiais, são religiosos especiais, eu vejo que vocês são devotos. Inclusive, o apóstolo Paulo diz, inclusive, eu andando pela cidade de vocês, acredito que ele tenha feito outros elogios, olha, andando pela linda cidade de vocês, eu percebi que havia vários altares para vários deuses. Eu vi que havia vários altares, vários deuses, vários lugares de culto. E entre eles havia um altar que estava dedicado ao Deus desconhecido. Queridos irmãos, havia tantos deuses para um ateniense, que depois de fechar mais ou menos uma lógica da quantidade de divindades, para não esquecer nenhuma, então criou-se o altar para o Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. E Paulo usa exatamente esse ponto para conversar com eles, e diz para eles da seguinte maneira no verso 23, Atos 17, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, eu conheço o Deus desconhecido. E depois ele explica quem é esse Deus, no verso 27 ao verso 28, usando inclusive palavras dos poetas dos gregos, os poetas dos dias deles. Ele diz o seguinte, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo conhecia inclusive a cultura daquele povo. Paulo entra dentro da cultura do povo, faz elogios, conhece aquelas pessoas e assim ele tem uma receptividade, porque ele faz todo esse processo. Queridos irmãos, os crentes, os cristãos conhecem o Deus desconhecido. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, conhecer um Deus que os atenienses não conheciam. Conheciam milhares de outros deuses, mas não conheciam de fato o Deus verdadeiro. Queridos irmãos, a gente é convidado a pensar que o mundo hoje está se devotando a milhares de deuses, inclusive deuses pessoas. A gente nas mensagens de celular, de internet, olha, o fulano de tal disse, o ciclano de tal disse. Às vezes, com graus menores, são devoções à opinião, à postura de uma outra pessoa, ou às vezes, mesmo em vários altares, várias correntes ideológicas e religiosas diferentes, se postando a deuses, se prostrando diante de deuses que eles sequer conhecem. E Paulo diz, olha, eu conheço esse Deus, e é um Deus que salva, que cuida, e é um Deus que por ele nós nos movemos, é um Deus que por ele nós existimos, é um Deus que por ele nós somos descendência dele. Queridos irmãos, é tão interessante a segurança de Paulo para falar de Deus, um Deus conhecido. Não é um Deus que é conhecido porque Paulo era bom. Não é um Deus que é conhecido porque eu sou bom. É um Deus que é conhecido porque esse Deus ele se aproxima de mim, porque esse Deus se abaixa até mim, porque é um Deus que vem até mim e se revela a mim. Por isso que ele é conhecido, um Deus conhecido.
Queridos, muitos passaram a conhecer esse Deus. O texto fala depois, no finalzinho, de 3 grupos. Uns zombaram, ouviram, mas zombaram. Outros desconversaram e disseram da seguinte maneira: olha, depois nós vamos ouvir sobre esse Deus, uma outra hora a gente conversa. Mas existia um grupo importante, grupo de irmãos, que inclusive esse grupo estará conosco morando no céu. Dionísio e Dâmaris, por exemplo, disse que eles entenderam quem era o Deus desconhecido. Um Deus que nós servimos porque nós conhecemos. Não que conhecemos porque somos merecedores desse conhecimento, mas porque Deus se aproxima de mim. Se aproxima daquele que lá no quarto, fechado, nesses dias de tanto medo, fala: Senhor, eu estou com medo. Eu preciso de um Deus que eu me aproxime dele, e Deus se aproxima de você. É um Deus que vem ao seu encontro. É um Deus que afaga, que exorta, que incentiva, um Deus Pai, um Deus que vem até mim. Esse Deus que para os atenienses era o Deus desconhecido, para nós é um Deus conhecido, um Deus que nós chamamos inclusive de Pai, o Pai que nós conhecemos. Irmãos, em síntese, o resumo, se você quisesse dizer para alguém o resumo do meu texto, o resumo dessa mensagem desse dia, que está sendo utilizada como um culto de domingo à noite, eu poderia resumir da seguinte maneira: crentes que, indignados com o mundo, indignados com o pecado do mundo, por meio das suas ideias estranhas, ideias esquisitas, ideias de um Deus que desceu do céu, se encarna nessa terra, vive como homem, morre por mim, que apresentam o Deus desconhecido àquelas pessoas que não conhecem esse Deus. Crentes indignados com o pecado, que por meio de ideias estranhas aos olhos do povo, apresenta esse mesmo Deus, conhecido por nós, àqueles que não o conhecem. Querido irmão, que Deus abençoe você. Eu tenho muita esperança que já nos próximos domingos, nas próximas semanas, nós já estaremos juntos em comunhão. Tenho orado por isso. Tenho pedido a Deus que Deus abrevie de fato esses dias, que Deus possa encurtar essa quarentena. Nós precisamos nos encontrar, nos reunir. Igreja é isso, é encontro, é gente. Eu não acredito e nunca acreditei em igreja online. Estamos utilizando agora porque são as circunstâncias que nos impelem a esse momento. Eu acredito em igreja física, crentes se encontrando, se abraçando, sorrindo, chorando uns com os outros, se alegrando uns com os outros. Espero que muito em breve nós possamos estar juntos para louvar, honrar e cultuar o nome do Senhor. É isso que eu desejo e tenho orado e confiado que assim será. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amém.